Olá, enfermeira! Olá, enfermeira! Eu sou Fernanda Menenelli, sou sua colega, então eu sou enfermeira como vocês. Sou enfermeira e gestora de enfermagem e você está assistindo hoje comigo, às 7 horas da manhã dessa segunda-feira, a passagem de plantão com Fernanda Menenelli. Então, para quem já está habituado e acaba seguindo a gente, sabe que todas as segundas-feiras eu posto aqui conteúdo extremamente importante dentro do processo seletivo do enfermeiro, mas na metodologia SBAR. Afinal, você sai daqui já com todo um conhecimento técnico de processo seletivo do enfermeiro, etapas e tudo mais, mas também conhecendo a metodologia SBAR, que é uma metodologia de comunicação efetiva, de passagem de informação, de passagem de plantão, que geralmente as instituições utilizam. E isso vai ser muito bom, porque quando você for contratado, você já conhece a metodologia. E eu tô aqui exatamente para falar que eu sou a pessoa, enfermeiro, que estou preparada e disposta a te ajudar a ser contratado. Eu sei o quanto é difícil, o quanto o mercado de trabalho está competitivo, mas eu tô aqui como gestora de enfermagem para falar o que a gente procura e a te preparar para isso. Então siga o nosso canal aqui na rede, tanto nesta rede quanto nas redes parceiras, porque afinal todos os dias a gente posta conteúdo que é muito importante para você, que vai enriquecer a sua carreira e que vai fazer com que você chegue no seu tão esperado sim. E aí, que a gente vai abordar hoje? Acho que hoje é um dos dias mais aguardados por você. Afinal, a gente vai falar o que eu posso esperar de cada etapa do processo seletivo. Então, o que cada etapa do processo seletivo do enfermeiro vai acontecer. O meu objetivo é fornecer para você um guia bem claro, prático, rápido, para você ter a noção de como você se prepara e o que você vai encontrar dentro de cada etapa do processo seletivo. E aí, com isso, a segurança aumenta, a sua ansiedade diminui e você chega no seu tão esperado sucesso. E aí, para isso, eu vou começar contando a situação para vocês, que é o S do SBAR. A situação de hoje é: sabemos que o processo seletivo pode ser uma fonte de estresse e insegurança para muitos profissionais. Vou falar bem aqui baixinho, ó, para aqueles principalmente que não estão preparados. Se eu não estou preparada, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu estou falando muito com você. Já passei por isso, faz tempo, mas eu lembro. Você recém-formado. Como que você vai saber o que vai acontecer se você não tem realmente experiência nenhuma de vida? Você é recém-formado, então eu tô aqui, vou te explicar. Entender o que esperar de cada fase pode transformar essa experiência de uma forma, essa experiência ruim para você, de ansiedade e tudo mais, de uma forma que você consiga gerenciar cada vez mais e vai acabar te intimidando cada vez menos também. Então, agora que você já sabe, enfermeiro, qual é a nossa situação, a gente vai para o breve histórico. O processo seletivo geralmente é composto por várias etapas, que avaliam as suas qualificações, as suas habilidades, a adequação sua para aquela vaga que você está se candidatando. E aí, cada etapa tem desafios próprios, tá? E oportunidades de você também transpor esses desafios. Então, hoje nós vamos focar em algumas dessas etapas. Envio de currículo e carta de apresentação, quando pede. Entrevista, vamos colocar primeiro como entrevista online, porque muitas vezes o recrutador, aquele profissional do RH, ele faz um primeiro crivo agora em entrevista online para ser muito mais rápido também durante o processo. Depois a entrevista presencial. Aí a gente pode ter dinâmicas em grupo e alguns testes aí que eles acabam fazendo. E o feedback e o segmento pós-entrevista. Para cada etapa, a gente vai discutir agora um pouquinho de como se preparar. Então, falando do envio do currículo e carta de apresentação. A primeira etapa é essa. Na verdade, é antes, né? Eu vou realmente avaliar a vaga e entender que aquela vaga é para mim. Mas eu já entendi que vocês já fizeram isso. Então, a partir do momento que eu triei as vagas de acordo com o meu perfil, a primeira etapa é o envio do currículo.
Algumas instituições pedem também uma carta de apresentação. E aí, o que eu espero disso? Esse é o momento que os recrutadores eles vão revisar rapidamente o seu currículo, sua carta de apresentação. Muitas vezes eles acabam utilizando a inteligência artificial para auxiliá-los, porque eles recebem um volume tão grande que sozinho eles não vão dar conta. Então, como que a gente se prepara para isso? Primeiro, vai ter que estar claro esse currículo, ele vai ter que estar conciso, nada de currículo de 4, 5, 10 páginas, porque vai chegar na metade, se ele tiver que ler, o recrutador, uma pessoa, ele vai ficar cansado. A inteligência artificial vai se perder, porque ele vai ficar procurando as palavras-chave que está cadastrada dentro do seu currículo. Então, sempre conciso, claro e atualizado. Destaca ali as suas experiências mais relevantes para a vaga que você está se candidatando e as habilidades mais específicas também que vão atender esses requisitos. Então, exemplo, trabalhei como enfermeiro, eu ficava inclusive fazendo a supervisão ali do período noturno, então eu era uma enfermeira plena da unidade de internação, mas na ausência do supervisor, nas folgas dele eu fazia supervisão do período noturno ali, então eu acabava supervisionando 10 setores, 10 andares, eu fazia gerenciamento da escala, remanejamento de colaborador, eu atuava em alguns conflitos que acabavam acontecendo entre a equipe, entre os pacientes, entre os familiares, em um hospital de grande porte. Exemplo. Se por um acaso você precisar escrever isso na carta de apresentação, personalize dentro do que é pedido na carta de apresentação e dentro do que é pedido no requisito da vaga também. Então, explica ali o porquê que você se interessa por essa vaga, quais são suas habilidades em relação a isso e o que as suas experiências te trouxeram para você poder se candidatar e você ser o candidato ideal naquele momento. Então, é muito bom que você explique isso. Passando por essa fase, então, eu já avaliei a vaga, adaptei o meu currículo, destaquei as minhas habilidades em relação à vaga, teve uma solicitação de carta de apresentação e aí eu me apresentei mostrando que eu sou o candidato ideal de acordo com toda a minha experiência ali vivida em relação a isso. A próxima etapa pode ser uma entrevista tanto online quanto telefônica, que muitas vezes é o primeiro crivo, a primeira peneira depois do currículo que o RH acaba fazendo. Então é nesse momento que a gente espera realmente uma triagem e a gente espera passar por essa fase. E é esse momento que vai confirmar as suas qualificações, onde o recrutador ali de RH, ele vai realmente bater com que o que você colocou no seu currículo e na sua carta de apresentação faz sentido ali. Então, realmente, não, essa pessoa que escreveu isso realmente é essa pessoa que eu estou conversando. Ou, essa pessoa que escreveu isso não tem nada a ver, infelizmente, eu esperava uma coisa, a entrevista foi outra. Ou, às vezes, acontece o contrário. Poxa, é um currículo tão simples, tão básico, e de repente eu descobri que eu tinha um ouro ali. Era aquela pessoa que não sabia se colocar, não sabia se vender. E aí, para isso, quando a gente está falando de entrevista online, telefônica, o que eu tenho que fazer? Gente, além de estudar sobre a vaga, estudar sobre a instituição, estar ali pontualmente, mas assim, busque um lugar silencioso, certifique que o que você vai utilizar para fazer a entrevista vai funcionar. Então, é o computador, é o tablet, é o celular, coloca um fone, muitas vezes ele facilita também a comunicação. E se prepare, tá, para estar ali disponível para algumas perguntas. Então, saiba o que responder, do tipo, por que você quer trabalhar conosco? Como você espera se ver daqui a um tempo? Por que eu deveria escolher você? Então, é muito importante. Nesse momento, traga o seu autoconhecimento, traga todas as suas experiências e mostre que você é o candidato ali ideal. Passando por esse crivo, aí você vai para a entrevista presencial. Muitas vezes você vai repetir com o recrutador ou você já vai para o próximo step, que é a entrevista com o gestor. O gestor, geralmente, ele já olha todo o conceito técnico desse enfermeiro
ele já recebe um feedback da entrevista com o recrutador e ali ele faz aquela última batida realmente. Poxa, deixa eu ver se realmente essa pessoa que eu vou entrevistar é a pessoa do currículo, é a pessoa que o recrutador está me falando e realmente é a pessoa que se encaixa na descrição dessa vaga com todas as hard e soft skills que eu coloquei aqui. E esse eu falo que é um dos momentos mais críticos, porque é aquele cara a cara, onde você fica nervoso, onde principalmente quando você é recém-formado, a insegurança acaba sendo muito maior. Então é esse momento que você vai ser avaliado tanto pelo seu conhecimento técnico, quanto pelas suas habilidades interpessoais. E aí, como que você se prepara? Gente, a aparência é muito importante, então, por favor, é uma formalidade, vista-se de uma forma formal. Seja pontual, tá? Não precisa chegar 2 horas antes, mas um pouquinho antes é muito bom, principalmente para um lugar que você não conhece, você não sabe se você vai ter que se deslocar para outro lugar, então isso é muito importante. Seja cortês, seja respeitoso com todos, cumprimente as pessoas, abra um sorriso, por mais nervoso que você esteja, mal educado nunca, por favor. E as respostas, para te ajudar, utilize a técnica STAR, onde você pensa em situação, em tarefa, em ação e resultado. Então, tudo que você vai trazer da sua experiência, traga dentro da técnica STAR. Eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto que eu fiz no meu último ano de faculdade, dentro de uma UBS, que atendia ali na zona norte de São Paulo, pacientes HIV positivo. Eu identifiquei na época que a equipe de enfermagem tinha muito auxiliar nessa época, né? A gente vamos falar de 20 anos para trás, que os auxiliares eles tinham dificuldade de fazer registro. E muitas vezes esses registros não faziam sentido. Tinha alguns que lembravam e acabavam registrando muito bem ali sua anotação de enfermagem e outros não. E quando a gente ia ler, a gente não entendia nem de que paciente que estava sendo falado. E aí, se eu estou falando de um paciente que não está nem ali internado para eu olhar, imagina, né, repetir visita e tudo mais. Nessa época, nós fizemos um carimbão. Era um carimbão que realmente eles colocavam e eles completavam todas as partes importantes da anotação de enfermagem. E aí, o que eu falei para vocês aqui, que eu contei a situação, como que eu identifiquei, eu falei da tarefa, que eu fiz um carimbão junto com a ação e o resultado foi uma adesão fantástica da anotação de enfermagem. E aí o que eu tô contando para vocês, essa foi uma experiência minha como estagiária da faculdade, tá? Não tô nem falando do meu estágio extracurricular. Então, se eu conseguir, você também consegue. Então, estruture isso na sua cabeça, estruture esse recurso. Então, fala um pouco sobre os seus desafios e os resultados. Passando dessa fase, provavelmente você vai chegar nas dinâmicas em grupo. Muitas vezes as dinâmicas vêm antes da última avaliação também, então tudo depende. Ou você vai da entrevista com o gestor para a dinâmica, ou da dinâmica para a entrevista com o gestor. E ali a gente acaba avaliando também, dependendo de quem avalia, conhecimento técnico ou habilidades socioemocionais também. Então, muitas vezes a gente faz ali alguns jogos, algumas situações para a gente ver como que você sai dessa. E aí, como que a gente se prepara ali como enfermeiro? Participa ativamente, mas deixa sempre espaço para outra pessoa. Demonstra suas habilidades de liderança, de cooperação. Então, durante a dinâmica, respeite, organize o cenário, mostra que você tem liderança, mas que você ali não é imperativo, tem que ser do seu jeito e tudo mais. Direcione o grupo, ajude eles a encontrar uma solução. Se não for dinâmica, for aqueles testes técnicos, sempre revise os seus conhecimentos e os conhecimentos relevantes para a vaga. E entenda o que eles estão pedindo ali dentro do teste e tente cada vez mais chegar num resultado, um denominador comum seu e com a vaga. Tá bom?
E aí, enfermeiro, última etapa, feedback, né? Quais são os procedimentos pós-entrevista? Essa é a última fase, é aquela que a gente tanto espera. E muitas vezes a gente se decepciona, porque você chega até ali e não entende por que que levou um não. Não tem a maturidade, às vezes, também de entender. Alguns recrutadores, eles fornecem feedback detalhado, enquanto os outros não fazem. Simplesmente fala que não foi dessa vez. Como que você se prepara para isso? Independente do feedback ser positivo ou negativo, agradeça, sempre agradeça pela resposta que você teve. Então, envie um e-mail ou uma mensagem de agradecimento pós-entrevista, reforçando o seu interesse em relação à vaga e demonstrando o quão você é realmente o candidato ideal. Então, coloca lá, agradeço a oportunidade de conversar sobre a vaga, ainda me mantenho interessado nela, em trabalhar com vocês, porque eu acredito que eu posso contribuir cada vez mais para a equipe, para essa instituição, agregando muito mais aos valores de vocês. Então, isso já seria um passo à frente do que muita gente faz. Então, a partir do momento que eu estou falando com vocês, enfermeiro, e que a gente já falou da situação e que a gente já falou do breve histórico, agora a gente vai falar das avaliações. É nesse momento, enfermeiro, que a gente começa a avaliar cada etapa e entender que quando eu passar de uma etapa para a outra, significa que eu atingi o objetivo. E aí não é porque eu passei da primeira etapa, que é o envio de currículo, e aí eu fui para a entrevista online. Ai, passei? Ah, então tá bom. Eu já estudei mesmo sobre a empresa, eu já estudei mesmo sobre a vaga. Se eu passar para a próxima etapa, eu não preciso mais. É ali que está o grande erro de muitos enfermeiros. É se preparar demais para o começo e a partir do momento que você consegue transpor alguma barreira que para você não era normal, você já acaba ficando muito mais relaxado. Mas aí é nesse momento que você acaba pecando, porque você não tem experiência. E aí, não tendo experiência, acontecendo alguma situação que você não está ali tão acostumado, você vai ser pego novamente pela insegurança. E aí, tudo de formas descontroladas, de acordo com o seu perfil socioemocional, vai vir à tona. Então, o que eu falo para você é, enfermeiro, cada etapa avalie. Avalie quais são os próximos passos e avalie, inclusive, o que você poderia ter feito de melhor. Então, agora que a gente já falou das avaliações, a gente vai para as últimas recomendações do nosso SBAR. Então, para resumir aqui, as minhas principais recomendações para vocês preparar o processo seletivo dentro do currículo e da carta de apresentação, personalize dentro do que a gente vê da vaga. E isso tem que estar personalizado de acordo com o seu perfil socioemocional. Na entrevista online, busque um lugar tranquilo, teste adequadamente os seus aparelhos e não se esqueça que você precisa estar de acordo, vestido como uma entrevista. Não é porque é online que você vai dar aquela relaxada. Na entrevista presencial, a mesma coisa, pontualidade, por favor, chegue um pouco antes, estude sobre o local, revise a vaga novamente, revise as suas habilidades novamente, escute o que o recrutador está te perguntando e responda isso. Tenta interagir um pouco mais com o recrutador e traga isso de uma forma positiva, que aí sim a conversa fica gostosa. É nesse momento que ele vai entender que você está um pouco mais solto e que você é o candidato para isso, porque você está seguro, tá bom? Depois disso, dinâmica em grupo. Na dinâmica em grupo é aquele momento que você precisa entender o contexto de tudo que vai ser avaliado ali. Respeite o seu colega, escute, lidere de uma forma positiva, mostre que você está ali também, não só para contribuir com você, mas para contribuir com o grupo também. Entrevista com o gestor, presta atenção, entenda um pouco mais sobre a vaga. Às vezes o gestor ele vai te trazer um pouco mais de informação sobre a vaga. É aquele momento que você consegue muito mais argumentar, tanto tecnicamente quanto socioemocional. Então colocar a sua hard e a sua soft skill ali dentro do mesmo balaio e mostrar para ele que você vai estar junto dele. É exatamente isso.
E segmento pós-entrevista é muito educado e é muito bom para a gente, recrutador, ver que as pessoas realmente estão interessadas. É além do preciso conseguir um emprego. Realmente, eu quero trabalhar aí. É muito diferente. Eu preciso de um emprego do eu quero trabalhar aí. Emprego realmente todo mundo precisa. Mas a partir do momento que eu demonstro um interesse genuíno em estar lá, eu sei que essa pessoa vai contribuir demais com a minha unidade, com a minha instituição. Então, enfermeira, eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês se sintam muito mais confiantes, preparados no processo seletivo. Vocês podem entender que até mesmo as experiências adquiridas na faculdade, elas contam e é só a gente saber como contá-las para o recrutador. Valorize, se você valorizar, ele também vai valorizar, lembre-se sempre disso. Cada oportunidade de aprendizado e crescimento é válido, sempre. Então eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo na jornada profissional de vocês. Peço que vocês continuem seguindo a Academia da Saúde. Então ativa ali o sininho, a gente tem sempre notificações para vocês. Curtam. E se tem uma frase que eu gosto muito de falar, é que enfermeiro ajuda enfermeiro. E eu tenho certeza que eu estou ajudando você e que não pare o conhecimento por aí. Compartilhe esse conhecimento com seu colega. Seja justo. Vamos juntos crescer, vamos juntos elevar a enfermagem. Então eu vejo vocês na próxima passagem de plantão, na próxima segunda-feira. Até logo!